Boa noite, meu nome é Marília e hoje a gente vai falar um pouco sobre fármacos usados no tratamento da diabetes. Vamos falar um pouco sobre a diabetes. O que é a diabetes? A diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia crônica, resultando na deficiência ou ausência da secreção de insulina pelas células beta. Também causa uma resistência periférica da ação da insulina ou o indivíduo pode portar ambas essas duas deficiências. E como é que vai ocorrer a produção da insulina? A produção de insulina, ela vai ocorrer através do pâncreas, que o pâncreas ele é um órgão glandular que vai conter duas porções. A primeira porção é a porção exócrina, que vai fazer parte da digestão, e os ácidos pancreáticos vão agir sobre isso. E a segunda é a porção endócrina, que vai produzir as ilhotas de Langerhans. Elas vão ser o principal responsável pela produção hormonal. As ilhotas de Langerhans, elas possuem 3 células. Essas células são a célula alfa, a célula beta e a célula delta. A célula alfa, ela é produtora de glucagon. A célula delta é produtora de somatostatina. E a célula beta, que é a que vai nos interessar, é a produtora de insulina, que é o hormônio principal na diabetes. E como é que vai ocorrer a ação da insulina? Para que ocorra a entrada de glicose na célula beta, vai ter que haver uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai ativar os canais GLUT2, que vai possibilitar a entrada de glicose na célula. Com a entrada de glicose na célula, ela vai ser metabolizada. E ela pode ser metabolizada pela via glicolítica, pelo ciclo de Krebs e pela cadeia transportadora de elétrons. Essa metabolização vai gerar ATP e o ATP vai bloquear os canais de potássio, tornando a célula despolarizada. Essa despolarização da célula vai permitir a entrada de cálcio dentro da célula beta, onde vai ocorrer uma desgranulação dessa célula, levando a insulina para fora da célula beta. Essa insulina, ela vai ser ligada a transportadores de insulina, onde vai ocorrer uma fosforilação, principalmente no canal GLUT4. Esse canal GLUT4, ele fica localizado nos tecidos insulino-dependentes, e vão ser transportados para a superfície celular, onde vão captar glicose dos tecidos adiposos e musculares. Bem, o diabetes mellitus, ele é classificado em 2 tipos, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 vai ocorrer. O pâncreas, ele não vai produzir insulina ou pouca insulina e vai causar uma deficiência ou uma ausência na secreção de insulina pelas células beta. O que vai ocorrer? A glicose, ela não vai entrar nas células beta. E o que isso vai determinar? Vai determinar uma destruição seletiva das células beta. E o indivíduo, ele vai ter que fazer uma reposição de insulina. O diabetes tipo 1A, ele é uma causa imune. Já o diabetes tipo 1B, ele é idiopático. O diabetes tipo 2, ele vai ser caracterizado pela produção pouca de insulina. E essa pouca produção de insulina, ela não vai atender às necessidades do corpo, também causando a não
entrada de glicose nas células beta. E também não vai ter o funcionamento do receptor de insulina, causando uma resistência nos tecidos de insulina, uma deficiência relativa na secreção de hormônios e também vai afetar o metabolismo de lipídios. Bom, agora nós iremos falar um pouco a respeito da insulina. O que vem a ser esse hormônio e quais são as suas principais características. Então, a insulina ela é uma proteína que é liberada pelas células beta presentes no pâncreas. A insulina ela é liberada em baixas taxas no estado basal e que, de acordo com alguns estímulos, essas taxas elas podem ser aumentadas, particularmente a glicose e também outras substâncias também podem estimular essa secreção aumentada de insulina, como no caso de outros aminoácidos, como a leucina e a arginina. A atividade simpática beta-adrenérgica também, o aumento da produção de ácidos graxos. E, no caso também, as substâncias que fazem a inibição, que, no caso, a secreção ela fica diminuída, como, por exemplo, a diminuição desses ácidos graxos e também a atividade simpática alfa-adrenérgica faz esse efeito contrário. Então, a insulina, como podemos ver aqui na imagem, ela é composta por 51 aminoácidos que são distribuídos em duas cadeias, a cadeia A e a B, ambas ligadas por pontes de sulfeto. A insulina ela está representada por essa cor laranja. E toda essa molécula em si, ela representa a proinsulina. E o que seria essa proinsulina? É justamente a junção da insulina com o peptídeo C. Sendo que esse peptídeo C ele não possui uma ação fisiológica ainda comprovada. Então, essa proinsulina ela é armazenada nas células beta no interior do aparelho de Golgi e, posteriormente, ela será hidrolisada e transformada em insulina. O fígado e os rins, eles constituem os principais órgãos responsáveis pela remoção da insulina circulante, de forma que o fígado, ele depura cerca de 60% dessa insulina circulante, enquanto que os rins depura cerca de 35% a 40%. Mas nos casos, por exemplo, de pacientes que fazem o tratamento com essas injeções subcutâneas, esse quadro ele basicamente se reverte, de forma que os rins, né, que serão responsáveis por cerca de 60% dessa depuração de insulina exógena, e o fígado não ultrapassa 35% a 40%. Lembrando que o tempo, né, de meia-vida da insulina circulante é de 3 a 5 minutos. Então, nessa figura aqui, só para relembrar, né, como é que ocorre esse estímulo e essa secreção de insulina. Então, em uma situação normal, ao alimentar-se, as taxas de glicose, elas aumentam e, consequentemente, a glicose, ela vai estimular a produção de insulina pelas células beta presentes no pâncreas. E essa insulina, ela vai fazer com que o fígado absorva a glicose e a armazene na forma de glicogênio. E em uma situação oposta, no caso de baixos níveis de glicose,
Outro tipo de hormônio será ativado, no caso o glucagon, que é secretado por também outros tipos de células presentes no pâncreas, que são as alfa, e vão fazer a ação contrária, ou seja, o fígado ele irá quebrar o glicogênio para produzir mais glicose, e esta glicose ser utilizada, né, de acordo com as necessidades do organismo. Pronto, aqui é só para entendermos um pouco mais sobre como é que ocorre, né, o mecanismo de ação da liberação de insulina dentro da célula. No caso, em uma situação de repouso, né, da célula beta lá no pâncreas, ou seja, os níveis de ATP estão baixos, e quando há um aumento de glicose, certo, na circulação, essa glicose ela vai aumentar também a produção de ATP. E esse aumento de ATP irá fazer com que haja o fechamento dos canais de potássio, com consequente despolarização da membrana. E essa despolarização, ela vai ocasionar a abertura dos canais de cálcio, como podemos ver aqui, facilitando mais entrada de cálcio dentro da célula e aumentando assim a secreção de insulina. Da mesma forma, agem as sulfonilureias, né? Que é uma classe que nós veremos mais adiante, que age pelo mesmo mecanismo, bloqueando os canais de potássio e com consequente despolarização da célula e fazendo com que haja a abertura dos canais de cálcio e aumentando o cálcio intracelular, aumentando também os níveis de insulina. Pronto, aqui temos a figura que representa o receptor de insulina. Ele é composto por duas subunidades alfa, como podemos ver aqui, que fica na parte extracelular e é responsável pelo sítio de reconhecimento da molécula. E por duas subunidades beta, que no caso se estendem por toda a membrana. Esse receptor de insulina, ele é altamente específico, possui uma grande afinidade pelo hormônio. Como podemos ver aqui, a molécula de insulina, ela vai se ligar aqui nas subunidades alfa, fazendo a formação do complexo insulina-receptor. Essa ligação ativa o receptor e faz com que haja uma aproximação das subunidades beta. Essas subunidades beta que contêm a tirosina quinase, que é uma enzima responsável por produzir diversas fosforilações, inclusive dando origem ao IRS, que no caso são substratos do receptor de insulina, que vão desenvolver, né, diversas funções. E um ponto importante é que vários agentes hormonais, eles podem dificultar, diminuir a afinidade desses receptores de insulina pelo hormônio, que é o caso dos glicocorticoides. Pronto, aqui essa figura é só para entender a questão de como a insulina ela age, né, nos seus principais alvos. No caso, o fígado, o tecido adiposo e o músculo, de modo que a insulina, ela promove o armazenamento tanto de gordura como de glicose, né, nas células, porque ambos são fontes de energia. E ela influencia tanto o crescimento celular, como também as funções metabólicas. Pronto, aqui essa tabela só mostrando
os principais efeitos endócrinos da insulina, né, sobre esses tecidos-alvo. No caso, por exemplo, no fígado, ela vai inibir a glicogenólise, vai inibir a conversão de ácidos graxos e aminoácidos em cetoácidos, também inibe a conversão dos aminoácidos em glicose, dentre outros. Os efeitos sobre o músculo. Pode aumentar a síntese de proteínas, aumentar o transporte de aminoácidos, aumento da síntese de glicogênio e aumenta também o transporte de glicose. E também tem os efeitos sobre o tecido adiposo, como o armazenamento de triglicerídeos, que fica aumentado, né, e dentre outros. Pronto, aqui nós iremos falar um pouco sobre os principais tipos e duração de ação das preparações de insulina. No caso, basicamente, tem-se 4 tipos de insulina: as de ação rápida, a ação curta, a ação intermediária e a ação longa. O objetivo da insulinoterapia consiste, né, em reproduzir, né, a secreção fisiológica normal da insulina, certo? Como exemplos das insulinas de ação rápida, tem-se a Lispro, a Asparte e a Glulizina. Sim, lembrando que essa insulinoterapia, ela consiste em repor os níveis basais, que no caso de insulina, que nos casos são noturno, em jejum ou entre as refeições, e também a insulina prandial ou em bolo, como também é conhecida, que no caso ocorre durante as refeições. Então, voltando aqui, as insulinas de ação rápida, né? Elas consistem, né, em promover essa reposição prandial fisiológica da insulina. São 3 análogos de insulina, certo? Possuem um início de ação rápida. Elas têm essa vantagem de poderem ser administradas antes das refeições. E a sua ação, o tempo de ação delas dura em torno de 4 a 5 horas. O que isso pode levar a um aumento, assim, a um risco de hipoglicemia pós-prandial. Então, é uma observação importante a ser feita sobre elas. A de ação curta, nós temos a insulina regular, que o efeito dela ocorre dentro de 30 minutos, sendo que chega ao seu pico em torno de 2 a 3 horas, e o seu efeito tem uma duração de 5 a 8 horas. Essa insulina regular, ela possui um início retardado em relação às outras, mas ela prolonga o tempo de ação máxima que ela pode atingir. Uma característica importante sobre a insulina regular é que, devido a essa sua característica, esse início tardio, ela pode ocasionar hiperglicemia pós-prandial. E por isso que é recomendado que faça uso dela antes, de 30 a 45 minutos ou mais, antes das refeições, para poder haver um equilíbrio, porque há um aumento rápido da glicemia em relação à insulina, né, por conta disso, para poder fazer esse equilíbrio. E uma característica importante sobre a insulina regular é que ela é a única que pode ser administrada também por via intravenosa, mas em casos especiais, como, por exemplo,
no tratamento de cetoacidose diabética, nós veremos mais na frente, e também casos em que as concentrações de insulina, elas se alteram muito rapidamente, como após cirurgias e infecções agudas. Também temos a insulina de ação intermediária, no caso, é a NPH, a protamina neutra Agedor. A NPH, ela possui um início de ação de 2 a 5 horas, e o seu efeito dura em torno de 4 a 12 horas. Ela pode ser administrada de 2 a 4 vezes ao dia. Lembrando que a NPH, ela também pode ser usada em associação com outros tipos de insulina. Chamam-se as misturas de insulinas, como por exemplo, com a insulina regular e também com as insulinas de ação rápida, no caso a Lispro-Asparte e a glulizina. E a NPH ela está entrando em desuso, principalmente devido ao surgimento, né, de outras insulinas de ação longa, que elas possuem uma ação mais previsível e fisiológica. As insulinas de ação longa, nós temos a glargina e a detemir, sendo que a glargina, ela tem o seu início de ação de 1 a 1 hora e meia, e o seu efeito máximo atingido de 4 a 6 horas. Ela pode ser administrada uma vez ao dia. Lembrando que a glargina, ela não pode ser misturada com outros tipos de insulina, devido a alterar a sua solubilidade. Já a detemir, ela tem um início de 1 a 2 horas, e a duração do seu efeito é maior do que 12 horas, e pode ser administrada até 2 vezes ao dia. Pronto, aqui no gráfico, só para demonstrar, né, podemos ver aqui como é o comportamento dessas insulinas, certo? De acordo com o tempo. Nós temos as insulinas de ação rápida, a insulina regular de ação intermediária, temos a NPH, e temos as insulinas de ação longa, detemir e glargina. E como é que ocorre essa administração da insulina? Bom, tem-se a administração padrão, que ela ocorre pela injeção subcutânea, a mais comum, mas também já existem injetores portáteis, tipo caneta, que daí, nesses injetores portáteis, são utilizados a insulina regular, também as de ação rápida, a detemir e algumas misturas também de NPH. Há também os dispositivos de infusão subcutânea contínua de insulina, os ISCI, ou bomba de insulina, como é popularmente conhecido. Esse dispositivo consiste, né, em uma bomba que é programável pelo usuário para fazer essa administração de insulina de acordo com a automonitoração dos níveis de glicemia desse paciente. O seu uso ele é incentivado para aqueles pacientes que sentem dificuldade em manter, né, esses esquemas de múltiplas injeções, né, da insulina. Sim, e as insulinas que foram aprovadas para o uso nessas bombas são as de ação rápida, no caso a Lispro, a Asparte e a glargina.
E também já existe a insulina inalada, que ela consiste na insulina regular em pó, onde ela alcança níveis máximos de 12 a 15 minutos e as suas taxas basais em torno de 3 horas. E um cuidado especial, ela não é recomendada para uso em pacientes fumantes e nem em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, devido ter sido observado, né, o efeito adverso de tosse, e por isso a contraindicação. Pronto, aqui nós temos situações especiais, né, que são tratadas também com insulina. No caso, a cetoacidose diabética, cujos sinais e sintomas pode-se destacar náuseas, vômitos, dor abdominal, respiração profunda e lenta e alteração no estado mental, certo? E também a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, que causa uma hiperglicemia profunda e também desidratação. Agora nós iremos falar um pouco sobre a farmacoterapia utilizada no tratamento do diabetes mellitus. Vamos iniciar pela classe das biguanidas, que possui um mecanismo de ação de diminuir, né, as taxas de glicose por meio de suas ações, né, sobre o fígado, o músculo e o tecido adiposo. O representante dessa classe é a metformina, que consiste em ser a única biguanida disponível nos Estados Unidos, por isso nós falaremos apenas sobre ela. Então, aqui está a sua estrutura química, certo? E, como foi dito anteriormente, o mecanismo de ação dela consiste na ativação da proteína quinase e redução, né, da produção hepática de glicose. Então, a metformina, seu metabolismo, ela possui um tempo de meia-vida de 1h30 a 3 horas e possui as características de não se ligar às proteínas plasmáticas, ela não é metabolizada, ela é excretada pelos rins e a metformina, ela causa um bloqueio, né, na gliconeogênese, que no caso pode afetar, né, a produção do ácido lático. E uma atenção especial para pacientes com insuficiência renal, né, que também é contraindicado, devido à metformina ela acumular-se, podendo ocasionar a acidose láctica. Esse medicamento, esse fármaco, ele é utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Estudos já comprovaram que ele diminui o risco de doenças tanto micro como macrovasculares e também de alguns tipos de cânceres. E também ele pode ser utilizado em associação com outros fármacos, como secretagogos da insulina e também as tiazolidinedionas, que é outra classe que também vai ser falada mais à frente. Em relação à toxicidade, ela ocorre em cerca de 20% desses pacientes, geralmente no início da terapia. A metformina, ela interfere na absorção de cálcio, também ocorre deficiência de vitamina B12 e é contraindicado tanto para pacientes com insuficiência renal, como hepática e também cardiorrespiratória. E ela possui também alguns efeitos colaterais gastrointestinais, como anorexia, náuseas, vômitos e desconforto abdominal.
também diarreia. A próxima classe de medicamentos que a gente vai apresentar é sobre as sulfonilureias. Sulfonilureias são fármacos que vão estimular a liberação de insulina pela sua ligação com os receptores sulfonilureias. Elas recebem esse nome porque apresenta na sua estrutura um grupo sulfônico. As sulfonilureias, elas vão agir principalmente nos receptores de membrana plasmática das células betas do pâncreas e vão agir sobre os canais de potássio, que são sensíveis ao ATP. Elas vão reduzir a permeabilidade destas células, causando uma despolarização e facilitando a entrada de cálcio ionizado. Portanto, vai aumentar a secreção de insulina. As sulfonilureias, elas são classificadas em primeira e segunda geração. As de primeira geração, elas são drogas de menor potência, então tem que ser administrado em maiores doses. E as de segunda geração, elas vão apresentar um menor efeito adverso. As sulfonilureias de segunda geração, elas vão possuir uma maior afinidade pelo seu receptor também. Os metabólitos excretados vão ser pelos rins e em parte pela bile, como é no caso da de segunda geração. E a metabolização vai ocorrer pelo fígado. Tem como principais efeitos colaterais a hipoglicemia, o ganho de peso e vão ser contraindicados na gravidez e na lactação por atravessarem a barreira hematocefálica. As sulfonilureias de primeira geração, elas são classificadas em 3 fármacos, que é a tolbutamina, clorfopramina e a tolazimida. A tolbutamina, ela vai ser metabolizada com rapidez no fígado. Então, vai ter uma duração curta de 6 a 10 horas. A sua meia-vida é em torno de 4 a 5. E ela vai ser um fármaco seguro para uso em pacientes idosos. E também em pacientes que contêm comprometimento renal. A clorfopramida, ela vai ser metabolizada de forma lenta pelo fígado. Então, a sua meia-vida é mais longa, de 32 horas. E 20 a 30% desse fármaco, ele vai ser excretado de forma inalterada na urina. Já a clorfopramida, ela já é contraindicada para uso em idosos. A tolazamida, ela é utilizada no tratamento da diabetes tipo 2, tem administração por via oral e sua meia-vida é de 7 horas. Já as de segunda geração, elas são classificadas em glibeconida, glipizida e gliperida. A glibenclamida, ela é metabolizada também pelo fígado, vai ser contraindicada em pacientes com comprometimento hepático e insuficiência renal e tem como efeito colateral a hipoglicemia e rubor. A glipizida, ela tem 90% do seu fármaco metabolizado pelo fígado, tem uma meia-vida curta, de 2 a 4 horas, e a sua absorção ela é retardada quando é ingerida com alimentos. É contraindicada para pacientes com comprometimento hepático e o seu uso é recomendado para idosos. A glimepirida, ela é metabolizada pelo fígado e tem uma meia-vida de 5 a 9 horas. Oi, gente, quem tá falando é Miriam e eu fiquei com os análogos da meglitinida. No diabetes mellitus tipo 2, a deficiência de secreção de insulina é um componente importante da doença. Os análogos da meglitinida são uma classe de agentes antidiabéticos orais que aumentam a secreção de insulina no pâncreas. As propriedades dessa classe de medicamentos indicam que eles têm o potencial de produzir uma liberação rápida e curta de insulina. E seu mecanismo de ação atua através do encerramento dos canais de potássio, ATP dependente. A despolarização da célula estimula o aumento de cálcio intracelular, e isto conduz a um aumento na translocação e infusão de canais de insulina, a membrana celular, aumentando a secreção do peptídeo C pró-insulina. E um exemplo de fármaco é a repaglandina. Ela fecha os canais de potássio na membrana das células beta, pelas ligações a sítios nessas células. Isto despolariza a célula beta e leva à abertura dos canais de cálcio, com o aumento de fluxo do cálcio
resultante que induz a secreção de insulina pela célula beta. E agora eu vou falar do derivado da D-fenilalanina. Seu mecanismo de ação consiste no bloqueio dos canais de cálcio das células béticas pancreáticas, unindo-se à subunidade SUR1. A despolarização das células beta promove a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem. O influxo resultante de cálcio promove a infusão das vesículas insulínicas com a membrana celular e liberação da insulina. A nateglinida é um fármaco da classe dos hipoglicemiantes usados secretagogo de insulina. É derivado da D-fenilalanina, promove redução do nível de glicose na circulação sanguínea logo após as refeições e é utilizada em pacientes portadores de diabetes mellitus também, tipo 2. De acordo com o prontuário terapêutico Infarmed, a droga não deve ser usada isoladamente, ou seja, em monoterapia. No caso, ela não pode ser usada sozinha. E agora vou falar também sobre a tiazolinedionas. As tiazolinedionas ou glicatazonas são fármacos que atuam diminuindo a resistência à insulina, sendo ligantes do receptor gama ativado por proliferador peroxissômico, que pertence à superfamília de receptores nucleares de esteroides e hormônios tireoidianos. As tiazolinedionas disponíveis no mercado são a pioglitazona, que age melhorando a ação da insulina no músculo e gordura, além de diminuir a produção de glicose no fígado, e a rosiglitazona, que age provocando redução nos níveis de glicose circulante e torna as células hepática muscular e adiposas mais sensíveis à insulina. Atua nos receptores da insulina e também reduz a glicogênese hepática. E por fim, vou falar sobre os fármacos que afetam a absorção da glicose. Os inibidores alfa-glicosidase, que são conhecidos pelo nome de arcabose e miglitol. Essa classe de medicamentos bloqueia as enzimas que digerem os amidos provenientes dos alimentos. Assim, o medicamento diminui a velocidade de absorção da glicose que vem dos alimentos, principalmente logo após as refeições. Eu vou apresentar uma parte aqui da diabetes. É o GLP-1, que faz parte de uma classe de hormônio denominada de incretinas. Este hormônio estimula a secreção de insulina, melhora a função da célula beta e retarda o esvaziamento gástrico. A produção de GLP-1 é reduzida em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, uma vez que o GLP-1 é produzida e rapidamente degradada pela enzima DPP-4. As terapias base de GLP-1, incluindo os inibidores da dipeptidil peptidase 4, DPP-4, geralmente não causam hipoglicemia, a menos que combinadas com terapias que podem causar hipoglicemia. O GLP-1 é considerado uma incretina família de hormônios que são liberados naturalmente do intestino no ambiente de uma refeição, mas não com infusão de carboidratos por via intravenosa, e estimula a síntese e secreção de insulina. Os inibidores da DPP-4 são uma classe de medicamentos que inibem
a enzima DPP4. A DPP4 é uma enzima expressa na superfície da maioria dos tipos de células que desativa uma variedade de outros peptídeos bioativos, incluindo o polipeptídeo gastrointestinal, insulinotrópico e o GLP-1. Portanto, a sua inibição pode potencialmente afetar a regulação da glicose através de múltiplos efeitos. No entanto, os inibidores de DPP4 têm um efeito modesto sobre os níveis de GLP-1 em comparação com agonistas do GLP-1. Os inibidores de SGLT2 são uma classe de medicamentos para tratamento de diabetes mellitus tipo 2, cujo mecanismo de ação é induzir glicosuria ao inibir o contrasportador de sódio e glicose tipo 2 existente nos túbulos renais. Além da ação metabólica, também demonstraram efeitos positivos em redução de desfechos cardiovasculares e renais. Porém, uma das grandes preocupações com o uso de inibidores de SGLT2 é o risco de ocorrência de cetoacidose diabética, observada em alguns relatos e também em alguns dos estudos de avaliação cardiovascular. Outros fármacos hipoglicemiantes incluem a pranliquidina, cloridato de colesevelam e bromocriptina. Aqui o resumo das classes de medicamentos apresentadas: insulinas, sulfonilureias, análogos da meglifenida e derivado da D-fenilalanina, biguanidas, inibidores da alfa-glicosidade, tiazolidinedionas, agonista do receptor de peptídeos semelhante ao glucagon 1, inibidores da DPP4, inibidores do cotransportador do sódio glicose 2, análogo do peptídeo amiloide das ilhotas, sequestrador de ácidos biliares e agonistas da dopamina.